E aí, pessoal? Tranquilidade? Hoje eu vou fazer uma live referente a por que é importante se preparar para falar um novo idioma, tá? Então eu quero que vocês acompanhem até o final para que vocês entendam por que a preparação é importante. Eu vou aguardar um minutinho aqui, tá? Para o pessoal começar a entrar aí na live. Se tiver problema de som ou de imagem, me avisem aí nos comentários, tá? Que eu vou estar verificando aqui para vocês. Então, pessoal, já são 6h10, né? Aí no Brasil, aqui já são 10h10. E como eu não quero que também ocupe o tempo de vocês, eu vou começar e de acordo com o pessoal vai entrando, vai interagindo. Tá bom? Então, como eu comentei no início, hoje a live é referente à importância de se preparar para aprender um novo idioma. Eu vou estar falando sobre isso, explicando o meu ponto de vista e por que eu acredito nisso, tá bom? Então, gente, vamos lá. Para tudo na vida, a gente precisa se preparar. Então, assim, quando você vai tirar uma carteira de motorista, você tem que fazer autoescola. Para você cantar, você tem que aprender a cantar. Para você tocar um instrumento, a mesma coisa. Para fazer exercício físico, você precisa se preparar. Então, quando você entra na academia, você não pode simplesmente ir lá pegar o peso. Você precisa se preparar para isso, senão você vai sentir dores, você vai desanimar. E por que o idioma, para aprender um novo idioma, seria diferente? Vocês estão entendendo? Então aqui a gente vai ter que se preparar sim. Você já notou a quantidade de cursos de idioma? Já notou a quantidade de professores particulares de idioma que existe na sua cidade? São muitos, porque tem muito curso de idioma no Brasil. Temos cursos online também na internet e temos materiais de graça na internet também. Agora eu quero que você pense a quantidade de pessoas em sua volta, seus conhecidos, que falam um segundo e terceiro idioma. Você já fez essa comparação? Quantidade de cursos e a quantidade de pessoas que falam um segundo e terceiro idioma? Tem um abismo entre eles, certo? Por outro lado, vocês já notaram a quantidade de vagas de emprego, o mercado de trabalho, né, que pedem um segundo idioma, um terceiro idioma? Tem muito, hoje praticamente todas as vagas desses sites de emprego, do LinkedIn, do vagas.com, eles pedem o inglês ou até mesmo o espanhol. Tem vagas que pedem até um terceiro idioma. Vocês estão vendo então aqui, a gente está falando de pessoas que não estão conseguindo falar um segundo idioma e de vagas de empregos que pedem esse segundo idioma. Eu vi um estudo na internet que diz que da população brasileira, somente de entre 5 a 9% da população brasileira fala um segundo idioma. Esse número cai muito quando a gente fala de um terceiro idioma, para menos de 5%. E quando eu falo a pessoa falar o segundo idioma, não é nem fluentemente, tá, gente? Porque quando a gente chega no patamar de fluência, esse número desaba para até 2% da população brasileira. Então a nossa realidade é a demanda, as vagas de trabalho que solicitam um segundo ou terceiro idioma, a cada dia aumentando. E as pessoas qualificadas para essas vagas estão sumindo, não cresce. Por quê que isso acontece? E é disso que a gente vai estar falando hoje. Que eu vou estar levantando o meu ponto por todo o meu background, ok? Toda a minha experiência de vida nesse setor de idiomas. Eu dei aula por mais de 5 anos, eu trabalhei em multinacionais, que eu estava em contato ali direto com estrangeiros.
Eu já fui guia turístico para estrangeiro no Rio de Janeiro. Eu trabalhei nas Olimpíadas do Rio de 2016, dentro do conglomerado de televisão japonesa. Então, assim, a minha experiência com estrangeiros não é pequena. E eu também tenho muita experiência nessa área de ensino de idioma. E eu quero mostrar o meu ponto de vista para vocês hoje, para que vocês entendam a importância dessa preparação. Tá bom? Então, ó, o primeiro item que eu vou levantar aqui para vocês é... Não, gente, então, ó, antes de a gente começar, eu quero pedir para vocês compartilhem essa live. Eu tô vendo que tem bastante gente entrando, mas eu quero que vocês compartilhem a live, vão trazer mais gente para cá. Porque assim, quando eu entrar nesses detalhes, quando eu entrar nesses pontos que são importantes para você aprender um novo idioma, isso tem que chegar a maior quantidade de pessoas possível, porque isso é muito importante. E quantidade de gente que deve estar estudando errado, que deve estar ali se matando ali no curso, pagando curso caro e não está conseguindo evoluir, é muito grande. Então, assim, compartilhem, envie aí para seus amigos, para quem você sabe que faz o curso de idioma. Envie e peça para assistir essa live e também para seguir o nosso perfil do Saiu Falando, tá? Hoje é um dia muito feliz para mim, hoje é um marco especial. Então aqui o projeto Saiu Falando vai fazer 6 meses e hoje é a nossa primeira live. Então é a primeira vez que eu estou aqui fazendo uma live no Instagram. Tô nervoso, né? Por mais que eu tenha essa experiência de ensinar, de estar ali falando com as pessoas, falar aqui na live é uma coisa diferente para mim. Então sim, eu tô nervoso e eu espero que vocês gostem, tá? Então, para vocês mostrarem que estão gostando do assunto, que vocês acreditam que esse assunto é importante, eu peço que vocês compartilhem esse conteúdo com seus conhecidos, com seus amigos, com todo mundo que você acha que vai ajudar esse conteúdo, tá bom? Então compartilha aí, gente, por favor. Então, gente, ó, para a gente adiantar, eu vou falar sobre o primeiro tópico. O primeiro tópico é em questão do mindset. Eu já fiz alguns posts aqui no Saiu Falando, onde eu falo da importância do mindset no aprendizado de idioma. Vocês sabem o que é mindset? Primeiramente a gente tem que entender o que é mindset. Mindset é a mentalidade, né? Então, assim, é como que a gente pensa, como que a gente acha correto de agir, né? Nossa mentalidade, é o nosso mindset. Hoje tá muito comum você ouvir falar de mindset, tipos de mindset, porque tem estudos sobre isso. Mas assim, eu não quero entrar nesses detalhes. Para mim, esses detalhes assim não importam. O que eu quero que vocês entendam é que vocês têm que estar decididos, você tem que ter um mindset pronto para aprender. Se eu for falar de mindset aqui, vai ficar uma live gigantesca. Então aqui eu vou abordar o tema e eu quero que vocês continue acompanhando o Saiu Falando para entender sobre o tema, porque eu vou postar sobre esse conteúdo, tá bom? Então aqui, ó, falando do mindset. Se eu chegar para vocês e falar, você não vai ficar fluente em um idioma fazendo um curso. O que vocês acham dessa frase? Qual seria a reação de vocês para quando uma pessoa que fala 2, 3 idiomas chega para você e fala, você não vai aprender até um nível de fluência fazendo um curso? Para muita gente isso é um tapa na cara, tipo assim, Yudi, você deu aula num curso durante vários anos e tá falando que eu não vou chegar ao nível de fluência com o curso? Sim, isso não é uma mentira, assim, o curso não te engana. É porque, assim, para chegar no nível de fluência, você tem que evoluir muito mais. E eu vou estar te explicando aqui agora. O curso, ele vai te ajudar a chegar ao nível de fluência. Então, assim, quando você entra no curso, imagina que você está numa obra. O curso, ele vai te disponibilizar uma ferramenta, sei lá, um martelo, uma chave de fenda. E o curso, ele também vai te dar o desenho da casa, o desenho daquela obra. Então o curso vai te dar uma ferramenta e o desenho de como você chegar ao final da obra.
Você pode se esforçar, você ali usar aquela ferramenta até o final. E será que você vai conseguir concluir essa obra com somente uma ferramenta e o desenho? Sinceramente, eu acho que não. Então você precisa de outras ferramentas, você precisa de outras coisas para chegar ao final dessa obra. E o que é o final da obra? É a fluência. Então, quando você entra no curso, você aprende a falar, né, como dar o pontapé inicial nesse idioma. Você aprende estruturas gramaticais, você aprende uma grande quantidade de palavras, expressões, verbos, mas é impossível um curso te proporcionar tudo. E como que você vai chegar nesse nível? Praticando. Então, assim, você vai ter que fazer coisas fora do curso. Isso não é um segredo para ninguém. Então, assim, você vai ter que assistir um filme no idioma que você está aprendendo, ouvir uma música, você vai ter que ler livros, assistir, ler notícias, porque somente com esse tipo de informação que você vai desenvolver a um certo nível de idioma, que é o nível da fluência. Tá? Então, quando eu chego para você e falo, você não vai ser fluente fazendo somente um curso, eu quero que vocês tenham a mentalidade de que vocês vão falar para mim, não, eu sei disso. Por quê? Eu preciso correr atrás para aprender. Só com aquele conteúdo do curso, eu não vou desenvolver até o nível de fluência. Tá? Então, eu digo isso porque, sinceramente, eu tenho essa experiência. Para chegar ao nível de fluência de japonês, eu morei no Japão durante muito tempo. Para chegar ao nível de fluência em inglês, eu dei aula durante muito tempo. E quando eu falo dei aula, não é só aquele conteúdo ali do curso. Eu também assisti muitos filmes, porque o inglês hoje está na nossa vida. Então, assim, você assiste um filme, tem o inglês, uma música que toca na rádio, tem inglês, notícias, tudo. O inglês está muito presente na nossa vida para a gente conseguir evoluir. Então não é uma coisa assim da noite pro dia, tá bom? Então, quando você tem um mindset fraco, o que acontece quando a pessoa fala que você não vai chegar numa fluência no curso? Você desiste do curso, você para. Eu acredito que todo mundo aqui conhece aquela pessoa que entrou no curso com o gás todo, na primeira semana. Vou estudar, vou aprender, em um ano eu vou estar fluente. Passou um mês que você entrou no curso, esse gás acaba. No segundo mês, você está empurrando com a barriga. No terceiro mês, já para na recepção para perguntar como que faz para trancar o curso. No quinto, sexto, já acabou, você nem no curso vai mais. Durante muito tempo na minha vida eu vi isso acontecer frequentemente. Por quê? A mentalidade da pessoa não estava correta, ela não estava preparada para aquela jornada. Eu já fiz aqui vários stories, eu fiz vários vídeos no YouTube falando que aprender um idioma é uma jornada. Tá? Então não é uma coisa que você vai aprender um idioma da noite pro dia, em um mês, em 2, 3 meses. Você chegar no nível de domínio de idioma grande demora, tá? Então a gente tem que ter essa noção. Mas assim, eu não quero que vocês levem pro lado de que eu tô falando que é impossível você aprender um idioma rápido. Não é. Porque assim, para cada pessoa, aprender o idioma tem um entendimento diferente. Eu, particularmente, acho que a gente chega no nível avançado, até mesmo de fluência no idioma, quando você consegue entender um filme, vamos dizer. Tá passando um filme ali, eu não preciso de legenda, só de ouvir eu consigo entender. Para mim isso está um nível bom. Uma música, eu não preciso ficar vendo letra, eu já ouço e entendo. Para mim isso é um nível bom. Mas tem gente que é diferente. Tem gente que acha que se você se virar ali no dia a dia já é um nível bom. Tá? Então, foquem nisso. Que o mindset é importante para você aprender. Ok? Outro ponto também que a gente tem que, só para concluir esse tema do mindset, que é você tem que ter a noção de que cada idioma é diferente, tá? Então, eu vou te dar um exemplo. A gente fala português nativo. Quando eu vou falar, sei lá, eu jogo futebol. O verbo vem logo após o sujeito.
No inglês é a mesma coisa, I play soccer. O verbo vem após o sujeito. Mas quando a gente fala em japonês, por exemplo, watashi wa sakkar o shimasu, o verbo não vem mais após o sujeito, já muda a estrutura da frase. Na verdade, a gente nem fala jogo futebol, a gente fala eu faço futebol. Mas assim, a gente consegue subentender como jogar. Então, se você não tem essa mente aberta para aprender o idioma, você vai cair naquela armadilha de sempre perguntar o porquê que é assim, por que é aquilo, por que essa expressão, sei lá, em inglês tem uma expressão que quando é uma coisa fácil, a gente fala que é piece of cake. Piece of cake, se você traduzir, é pedaço de bolo. Mas é uma expressão que no inglês quer dizer que é fácil. Qual é o sentido? Qual é a lógica? Tá entendendo? Então, assim, se você não tiver essa mente aberta para aceitar que tem essa diferença, isso daí vai ser uma barreira grande para você. Tá bom? Então, eu deixo a minha dica final aqui, referente a essa questão do mindset. Antes de você querer entrar no curso, antes de você querer aprender o idioma, pesquisa sobre o idioma, tá? Então, assim, a internet está aí, o pai Google está aí para isso. Coloca lá, eu quero aprender japonês, pesquisa no Google sobre o japonês, sobre algumas frases, um pouco sobre o idioma, vê vídeos no YouTube, para que você esteja preparado, para você ter um mínimo de noção para quando iniciar um curso, para que você não seja pego de surpresa e desanime e trave, né? Então, assim, que você não desista de aprender esse idioma. Então, gente, eu falei aqui bastante sobre o mindset porque eu acho que essa é a terceira coisa mais importante para se aprender um idioma, tá? Então, quando, assim, sem um mindset próprio, tá? Você não vai evoluir e você não vai longe no idioma, tá? Eu vou agora para o segundo tópico, que também é muito importante e que muita gente não liga para isso, que é referente ao cronograma de estudo, tá? Ô Yuji, cronograma, coisa mais simples, você vai falar do cronograma, o que isso tem a ver, né? Muita gente tem esse pensamento. Para você que já fez algum curso de idioma na vida aí, no passado, a gente sabe que a maioria do curso de idioma seguem dois padrões. O primeiro é 2 horas no dia, ou 1 hora no dia, 2 vezes na semana. Ou seja, 90% dos cursos presenciais, você estuda 2 horas na semana. Aí eu te pergunto, quantas horas que existe na semana? E você vai estudar só 2. Em uma semana a gente tem 168 horas. De 168 horas você estuda somente 2 no curso. E os outros, o outro 166 horas da semana, o que você faz? Aí eu vou te perguntar, assim, muita gente vai falar, Yudi, mas eu trabalho, eu tenho vida, eu durmo, eu como, eu faço tudo isso. Eu não tenho tempo, eu só tenho tempo para estudar realmente nessas 2 horas. Cara, é assim, coloca todos os seus afazeres em um cronograma, em um planejamento. Faz isso no Excel, faz isso numa agenda. Que aí você vai ver que realmente você tem muito tempo vago. E esse tempo vago você gasta com bobeira. No Instagram, vendo filme, vendo TV, vendo Big Brother. Né? É um tempo ali que você perde. Só que você não nota. Uma coisa interessante para se fazer, dá um pulo, quando acabar a live aqui, obviamente, dá um pulo lá nas configurações do Instagram e vê quanto tempo, do Instagram não, na verdade configuração do telefone, e vê quanto tempo que você gasta no Instagram, no Facebook, por dia, por semana. Você vai ficar assustado com isso, né? Então, assim, se você não usar isso para um benefício seu, literalmente é um tempo perdido. Quando a gente cria esse cronograma, a gente seta, a gente trava aquele horário para você fazer o estudo, vamos dizer. Então, assim, se eu criar esse cronograma no domingo, falando que todo dia da semana, às 8 horas da noite, eu vou estudar meia hora, você já fixa na sua cabeça que todo dia, 8 horas, você vai estudar meia hora. E ali, quando chegar ali 7h30, você já vai estar preparado para isso. Você nunca vai marcar alguma coisa nesse horário.
Porque, tipo, se surgir, sei lá, um jantar, você vai ver, 8 horas eu não posso, só se for depois. Você já vai ter isso fixado na sua cabeça. Agora, se você não fazer essa programação, esse planejamento, sempre vai surgir alguma coisa. Sempre vai surgir alguma coisa. E aí, sabe o que acontece? Que eu via, assim, todo dia, na verdade, quando eu dava aula. Era o aluno chegar e falar, nossa, professor, já tem aula hoje. Parece que foi ontem que eu fiz aula. Então, assim, a semana passa tão rápido que você nem nota que, tipo, da última aula para essa aula, já passou a semana. Por isso que o cronograma é extremamente importante. Você já, para quem já fez curso, deve ter ouvido, assim, o professor fala para vocês têm que estudar em casa. O professor fala. Só que o professor só fala. Então, assim, eu acredito que o curso prover esse cronograma. Então, a gente tem que chegar e sentar com o aluno e falar, tá, a gente tem que marcar aqui meia hora por dia para você estudar. Só assim que você vai aprender. No próximo tópico que eu vou levantar para vocês, eu vou mostrar um estudo, né, de um órgão regulamentador aí de idiomas que falam da quantidade de horas para você assistir para você chegar a cada nível. Aí vocês vão ter uma noção melhor, tá? Então, assim, se você estuda somente 2 horas na semana, não é o suficiente. Nem mesmo se você tiver que fazer o dever de casa, porque a maioria dos cursos tem dever de casa. Então, você tem aula. Um exemplo, no sábado de manhã, você tem lá a sua aula, 2 horas de aula de manhã. Quando que a maioria dos alunos fazem o dever de casa? Na sexta-noite. Eu já vi casos que o aluno está na recepção, né? Na recepção do curso fazendo o dever de casa. Então, assim, a aula começa às 8 horas da manhã, o aluno tenta chegar, sei lá, 20 minutos antes para tentar fazer o dever de casa. Para e analisa. Você acha que isso realmente vai te ajudar a aprender? Né? Isso são coisas que é feijão com arroz, eu acho. Eu estou falando aqui, todo mundo sabe, todo mundo entende, mas para pôr em prática é difícil. Por isso que eu sempre estou postando esses tópicos, porque assim, cara, se não bater nessa tecla frequentemente, a pessoa não pratica, tá? Então, assim, vou ser repetitivo nas minhas postagens sobre isso, porque é uma coisa que eu acredito e que eu sei que funciona. Então, essa questão do cronograma é um tópico que eu vou estar apertando sempre. E eu vou dar um spoiler aqui para todo mundo, tá? Eu tô, tá, junto com um amigo meu, terminando de elaborar um cronograma do Saiu Falando, tá? Então a gente está preparando esse documento para poder disponibilizar para todos vocês. Então eu acredito que nos próximos dias aí a gente vai trazer essa surpresa, tá? Então fiquem ligados aí nos nossos conteúdos, nos nossos posts, que vai estar chegando em breve para vocês esse documento. E vocês vão ver que isso vai facilitar bastante a sua rotina de estudo, tá bom? E agora eu vou para um ponto que vai ser a minha reta final aqui, porque eu quero ser breve, o mais breve possível. Eu não quero ficar aqui horas e horas falando, até porque é a minha primeira live. Eu quero ser o mais breve possível, tá? Então, eu vou falar agora sobre os 2 pontos que eu acredito que são o número 1 e o número 1.1 de importância na hora de se aprender um novo idioma, tá? Então, assim, são 2 itens que eles andam de mão dadas, eles estão sempre juntos, que é a frequência e a prática. Sem esses 2 itens, você não vai aprender um novo idioma, tá? Então, assim, eu estou aqui afirmando para vocês, que sem frequência e sem prática, você não vai aprender, não vai, tá? Eu estou afirmando para vocês. E vocês podem ver que tudo está linkado. Então, assim, o cronograma está linkado com a frequência, né? E o mindset, ele está linkado com todos os itens. Está tudo conectado. Aí eu não estou inventando coisas aqui. Está tudo conectado, tá? Então vamos lá falar sobre esses 2 pontos, frequência e prática, tá bom? Vamos fazer uma matemática aqui rapidinho. Que nem eu comentei, então, quando você estuda 2 horas por semana,
né? Você tem 168 horas em uma semana e você estuda somente 2 no curso, né? Vamos um pouco mais além. Em um ano, a gente tem 52 semanas, né? Então, de 52 semanas, você estudando 2 horas por semana, você vai estudar em um ano, na teoria, 104, porque eu não estou considerando feriado, não estou considerando falta, não estou considerando nada. Estou considerando que toda semana você vai estudar 2 horas. Então, assim, você vai estudar 104 horas na semana, no ano, tá? De acordo. Aí, deixa agora eu falar sobre aquele órgão que eu comentei anteriormente, né? Tem um órgão na Europa que ele meio que faz um nivelamento dos níveis de idioma e faz uma comparação com a quantidade de hora para cada nível, tá? Então, ele diz assim que existem 6 níveis de idioma. Então, a gente tem do A1, que é o mais básico de todos, até o C2, que seria a proficiência. Então, tá, a gente tem 6. Então, A1, A2, B1, B2, C1, C2. E para cada nível desse, a gente tem uma quantidade de horas para atingir, tá? Se a gente segue essa rotina que eu comentei dos cursos normais, de 104 horas por ano, em um ano, você vai chegar no nível A1, de acordo com o controle deles, né? com esse nivelamento deles. Ou seja, de acordo com esse órgão que se chama Common European Framework of Reference of Language, ok? Se você vê a sigla é CEFR, depois dei uma pesquisada sobre isso. Eles dizem que para você atingir o nível de fluência, você tem que estudar 1000 horas, entre 1000 e 1200 horas. Vocês têm noção? Então, 1000 horas. Eu estou falando assim, se um ano você seguindo essa rotina de 2 horas por semana, você vai estudar em 100 horas, em um ano. Para chegar a 1000 horas são quantos anos? 10 anos, né? Então, assim, você quer estudar 10 anos de um idioma para chegar na fluência? Aí eu vou te falar, tem um jeito de encurtar isso, se a gente seguir a lógica, que é o quê? Estudar mais na semana. Eu fiz aqui, então, só para vocês verem, se a gente estudar 30 minutos por dia, 30 minutos por dia dentro da semana, quantas horas que dá? Dá 3 horas e meia, né? Então, 30 horas por dia, 7 dias por semana, 3 horas e meia. Só de a gente aumentar 1 hora e meia na semana, a gente vai a 182 horas no ano. 182 horas no ano. 182 horas, a gente já está em outro nível, que é o A2. Já é um... Continua sendo básico, continua, mas assim, já é um nível acima. Tá? Então, só de a gente aumentar 1 hora e meia por semana, a gente, de acordo com esse estudo, a gente vai evoluir, né? É porque muitas pessoas, não sei se você já ouviu falar isso daqui é uma coisa muito comum de se falar. Eu estudei 5 anos de inglês, eu estudei 3 anos de inglês, eu estudei 10 anos de inglês. As pessoas falam em ano, só que ano não importa, como vocês acabaram de ver. Não adianta você falar que estudou 1 ano, se você na realidade só estudou 100 horas dentro de um ano. Em um ano são quantas horas? E você estudou só 100 dentro. Não adianta então você se basear por ano, tá? Então essa daqui é uma dica que eu deixo aqui, que isso daqui tem que assim, explodir a cabeça de vocês, para vocês entenderem que não adianta falar em ano, a gente tem que falar em hora, tá? E aí só para chegar no mesmo patamar de informação, então se você estuda 3 horas e meia por semana, em um ano dá 182 horas, para você chegar de acordo com esse nivelador na fluência, você teria que estudar aí 6 anos e meio, né? Mesmo assim é bastante tempo, né? Mas ó, de 10 a gente chegou a 6 anos e meio. E eu não preciso nem falar como que a gente tem que fazer para encurtar isso mais, né? E isso, gente, é um órgão oficial, tá? Então, se vocês pesquisarem no Google, você vai achar isso. É um estudo oficial. Agora, se você chega para mim e pergunta, Yudi, o que você acha disso? Eu acho que faz sentido.
mas a gente tem que ter um mindset diferente. A gente tem que pensar fora da caixa. Quando eu falo 1.000 horas, 1.200 horas, que é o nível de fluência, que nem está falando no estudo, não necessariamente você tem que estudar isso sentado de cara para um livro. Você parou para pensar nisso? Você pode estudar um idioma de várias formas. Obviamente, no início, até a gente chegar num ritmo bom, né, pra gente entender um filme, que nem eu falei, um seriado, obviamente a gente tem que sentar e estudar, a gente tem que se dedicar. Então aqui no primeiro ano, nos primeiros 2 anos talvez, a gente tem que sentar e estudar, não tem jeito. Mas depois disso, você vai estudar se divertindo. Então, para quando você fala 1.000 horas, que parece uma eternidade, isso pode se tornar uma diversão para você. Pensem fora da caixa. Para que você pense fora da caixa, a gente tem que ter um mindset bom. Tá? Então, assim, quem não gosta de maratonar uma série no Netflix, no Amazon Prime, né? Geralmente, uma série tem 40 minutos, né? Um episódio de uma série. E dependendo da série, vamos botar uma média aí, uma média de 10 episódios. 40 minutos vezes 10 dá 400 minutos, 1 hora tem 60. Então aqui a gente está falando de 3 horas, 4 horas, bota aí 4 horas e meia, sei lá, um cálculo rápido. Maratonando uma série que você gosta. Então a gente está misturando aqui estudo e entretenimento. Você está indo para o trabalho, você está indo para a faculdade, você está indo para algum lugar. Em vez de você ouvir, sei lá, um pagode, um sertanejo, ouvir uma música no idioma que você está aprendendo. E quando eu falo ouvir, obviamente, preste atenção. Ouve uma música que você gosta, tenta captar as palavras. Assiste vídeo no YouTube, né? Que essas 1.000 horas se tornam isso daqui, ó. Eu consumo muito conteúdo, gente. Eu consumo muito conteúdo da internet, muito. Eu tô estudando, eu tô consumindo conteúdo da internet. Eu tô trabalhando, eu ouço podcasts, eu ouço música. Eu tô ali prestando atenção, eu tô focado, né? E isso eu não ouço em português, eu tento praticar muito o idioma que eu tô aprendendo. Eu tento fazer isso parte da minha rotina. Eu tô indo pro trabalho, assim, diariamente, leva em torno de 1 hora para eu chegar no trabalho, diariamente. Se eu considerar 1 hora para ir todo dia, só estou levando em consideração a ida, né? 5 dias na semana são 5 horas, né? 5 horas. No mês dá 20 horas. Então, se eu sento para estudar meia hora no dia e todo dia eu ainda tenho 1 hora de ida onde eu consigo praticar, já são 1 hora e meia. Se você considera a ida e volta, são 2 horas e meia por dia. Vocês já tinham parado para pensar dessa forma? E geralmente o que acontece nesse período? Muita gente dorme. Tá indo para o trabalho? Dorme. Tá voltando do trabalho? Dorme. Ou tá vendo ali, ouvindo um pagode, ouvindo um sertanejo, um MPB. Uma coisa meio aleatória. E pensem que isso é um sacrifício durante pouco tempo, que depois entra no ritmo. Hoje, eu tô falando de hoje. Vocês acham que eu estudo inglês e japonês? De estudar, de sentar? Eu não estudo, porque eu já consigo absorver esse conteúdo. Eu leio livros, tanto nos 2 idiomas, eu leio blogs, eu leio reportagem, eu ouço música. E estou aprendendo. Todo dia eu aprendo uma palavra nova, um formato novo, eu escrevo um e-mail no idioma. Então, assim, gente, essa questão é um resumo, tá? Que eu quero deixar para vocês aqui sobre a frequência e a prática junto. Porque eu falei da frequência, mas se você parar para pensar, a prática está aí. Porque se você está vendo filme, você está praticando a audição. Se você está lendo livro, você está praticando a leitura. Se você começar a pensar, chegar no nível de pensar em inglês ou no idioma que você está aprendendo, você está praticando isso. Para quem não tem um colega, uma pessoa para praticar a fala, tem hoje sites, aplicativos para isso, né? Hoje, grupos no Facebook para isso, para você encontrar um colega para você praticar a fala, né? Então, assim, são 2 pontos que andam de mão dada, que eu considero que é a prática e a frequência, tá?
Então, gente, ó, que nem eu falei, eu não quero prolongar, eu quero aqui deixar essa primeira live com essas minhas crenças, né? Eu acredito nisso. E por isso que eu publico conteúdo sobre isso. Tá? Eu não vou, vocês nunca vão ver eu falando que cronograma não é importante, que frequência e prática não é importante. Não vou, porque da mesma maneira que eu acredito que 1 mais 1 é 2, eu acredito que isso é fundamental. Esses 4, vamos dizer assim, esses 4 pontos são fundamentais para você aprender o idioma, tá? Então aqui eu quero resumir, tá? Eu vou resumir aqui para a gente, até também porque eu falei muitas coisas, eu acredito que quanto mais a gente fala, fica difícil das pessoas absorverem. Então eu quero resumir e numa próxima live a gente pode desenvolver mais. Então, ó, 4 pontos que eu acredito ser importantes para iniciarmos e aprendermos um idioma. Primeiro, ter o mindset correto, tá? Como que eu vou chegar nesse mindset correto? Eu vou pesquisar sobre o idioma, tá? Então, eu pesquiso sobre o idioma, eu pesquiso sobre a metodologia de aprendizado de idiomas para estar preparado para isso. Segundo, planejamento. Então, quando eu começar a estudar, eu vou me planejar. Então, eu vou ver tantas horas, tantos minutos no dia que eu vou estudar, aonde que eu vou estudar e como eu vou estudar. Terceiro, frequência. Eu tenho que manter uma frequência. Não adianta eu estudar hoje e não estudar nunca mais, sei lá, só na outra semana. Frequentemente, um diário, tá? Quarto, prática. Porque só na teoria não vai. Então a gente tem que aprender a teoria, fazer o input e fazer o output, né? E o output é a fala, tá? Então, assim, são pontos óbvios, tá? É muito feijão com arroz que eu falei aqui, porém são feijão com arroz que muita gente não pratica. E, na verdade, esse é um feijão com arroz que muita gente não pensa e acaba puxando seu tapete, né? Então, assim, eu vou deixar, então, esses pontos para vocês. Eu vou continuar postando conteúdo sobre isso. Eu vou pedir para vocês aqui continuar seguindo o conteúdo aqui do Céu Falando, vendo nossos vídeos no canal do YouTube também, tá? Na rede social, lá no Facebook. E eu peço para vocês terem essa visão da importância da prática, tá? Antes de finalizar, eu quero saber se alguém tem dúvida, né, sobre o que eu falei, sobre esses 4 pontos que eu levantei. Eu acho que eu posto bastante sobre isso, então se não tiver dúvida aqui na live, vocês podem mandar no direct, tá? Ou até mesmo perguntar nas postagens. Alguém tem dúvida sobre esse assunto? Se tiver, pode estar colocando aí. Tá tranquilo? Bom, gente, então acho que se tiverem, postem aí no direct aí do Saiu Falando, tá? Então, gente, ó, quero só repetir uma coisa. Hoje é um marco no projeto do Saiu Falando. Eu tenho muita fé nesse projeto e temos 6 meses aí de projeto, mas eu acredito que daqui a 1 ano isso daqui vai decolar. E olhe lá, assim, em 1 ano pode ser até antes. Eu tenho fé que vai ser antes também. E hoje foi a nossa primeira live. Eu quero daqui a, sei lá, alguns meses, né, algumas lives aí pra frente, eu poder olhar pra trás e ver, cara, que live, essa primeira live me lembra muitas coisas boas, tá? E eu quero que depois, quando eu vou ver esse pessoal que participou aqui, eu vou falar, esse pessoal ainda tá comigo, tá? Então realmente hoje foi um marco aqui do Saiu Falando e eu agradeço a todos vocês por estarem comigo, tá? Vocês são uma parte muito importante da história do Saiu Falando. Eu agradeço aí e até a próxima live. Valeu!